Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser. E nesse programa nós vamos dar continuidade a um assunto que a galera gostou muito e pediu pra gente falar mais. A gente vai falar ali dentro dos OVNIs da Bíblia, a gente vai falar hoje do livro de Enoque, que é um pseudo-epígrafo. Me corrija se eu estiver errado, Danusa. Boa noite. Boa noite, PH. Isso mesmo, um pseudoepígrafo, por não ser de fato de autoria do Enoque, ele que viveu aí por volta de 12 mil anos atrás, mas não deixa de ser uma narrativa aí com indícios de fazer parte de uma tradição oral com origem que remonta a esse tempo. Perfeito. E hoje eu não tô sozinho aqui, eu tive que pedir reforço para me ajudar nesse assunto. Então ele, a Wikipedia da ufologia mundial, o senhor Jackson Camargo. Pam, pararam. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Daqui a pouquinho, logo depois das vinhetas, nós vamos falar do livro de Enoque. O papo hoje vai ser longo. Pseudoepígrafo. Manuscritos do Mar Morto. Abdução seriada. Gigantes. Anjos caídos. Acredite se quiser. Vamos lá então. Pra quem não escutou o nosso último episódio, Os OVNIs na Bíblia, eu vou pedir pra Danusa dar um breve parecer. Danusa, o que é o livro de Enoque? Bom, para começar, Enoque, ele é o bisavô de Noé e ele é um personagem pré-diluviano. Ele é também o primeiro abduzido da história da humanidade, assim como está em Gênesis 5:24, né, no próprio livro de Enoque também há uma referência a isso, de que Enoque não viu a morte, né, pois ele foi arrebatado por Deus. Só que quando a gente vê as circunstâncias, né, desses contatos que Enoque teve com esses seres celestiais, a gente consegue aí observar diversos elementos ufológicos, o que nos leva a concluir que, na verdade, ele tenha sido abduzido e não arrebatado. Pois é, porque sempre que eu começo a conversar com alguém sobre OVNIs na Bíblia e começo a citar que houve algum tipo de evento ufológico em citações que tem ali nos textos bíblicos, a conversa sempre cai no livro de Enoque. Porque o livro de Enoque que trazia esses relatos, mas a igreja retirou ele da Bíblia para ninguém saber desse envolvimento ufológico. Até que ponto que isso é verdade? Esse livro ele realmente foi tirado da Bíblia por esse motivo ou teve algum outro motivo dele não ser incluído nesse compêndio que virou a Bíblia? Então, PH, o motivo principal dele ter sido excluído do cânon é o fato dele falar de casamento de anjos, algo que para o dogma religioso não é aceito, né? Nem pela religião católica, nem pela religião judaica. Então, o grande ponto foi isso, porque o livro de Enoque ele dá detalhes dessa união. E na Bíblia, essa união ela é falada muito brevemente. Em Gênesis 6:1, né, que fala que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, e quando fala filhos de Deus, eles usam o termo Benai Elohim, que é o termo utilizado para anjo em toda a Bíblia. Quando fala as filhas dos homens, né, é o termo Benot Adão, ou seja, as filhas de Adão, né, ou seja, mulheres humanas. E aí, eles têm, quando eles vão justificar esse trecho, né, os religiosos, eles falam que os Benai Elohim seriam uma descendência de Sete, e que as Benot Adã seria a descendência de Caim, para justificar como sendo uma descendência mais abençoada e outra amaldiçoada. Só que está bem literal lá na Bíblia, né? Então é utilizado o termo de anjos para esses seres e é utilizado o termo que se usa para designar a própria humanidade com as Benot Adã. E aí o grande ponto foi esse. O livro de Enoque ele dá detalhes dessa união. Então em Enoque 7:1
Acontece a mesma história que os sentinelas, né? Aí lá no livro de Enoque eles vão receber o nome de sentinelas, ou anjos, sentinelas, santos vigias. Então, usa toda essa nomenclatura e fala que em determinado momento eles viram que as mulheres da terra eram bonitas, né? Eram belas, e aí decidiram tomá-las como esposa, e dessa união nasceram, né, os gigantes, né? A Bíblia fala dos gigantes. E o livro de Enoque também fala que dessa união surgiram os gigantes, os Néfilim. Então, acho que o grande ponto é isso. Fora isso, vários elementos que a gente pode interpretar, sem sombra de dúvida, como elementos muito ufológicos. Separei alguns aqui para a gente estar falando, mas tem diversos trechos que dá a entender sim que são fenômenos de ordem extrafísica, né? Extraterrena, na verdade. Olha só, eu sempre ouvi dizer que quando um anjo tinha um filho como humana, essa criança se chamava Nephilim, que estamos falando agora que é o nome dos gigantes também. Mas nos textos ali, essa criança tinha poderes assim gigantescos e se falava até que poderia ser o anticristo. Qual que é a relação disso com essa história e por que esses gigantes também não são citados na Bíblia? Eles são citados sim na Bíblia, tem diversas menções aos gigantes, né, aos Nephilim. A gente tem, por exemplo, menção do próprio gigante o Golias, o rei Og, também, né, que era o opositor de Davi, que também era um gigante. Então a gente vai ter diversas menções na Bíblia acerca dos gigantes, que eram fruto dessa união dos Benai Elohim com as Benot Addan. Tá, mas os gigantes são então os Nephilims que a Bíblia se refere. Exatamente. Inclusive, na tradução judaica, existem o próprio Talmud, né, entre outros textos, que eles são textos da tradução judaica que explicam a própria Bíblia. E num desses textos a gente encontra uma explicação para o termo Nefilim. E a explicação é de que Nefilim são o fruto dos anjos caídos com as mulheres da terra. E que esses Nefilins tinham estaturas assim absurdas, provavelmente muito maiores do que os próprios anjos, né? Porque isso é uma característica assim muito marcante, né? Quando vai se falar da descrição desses seres. Bom, já que você tocou nisso, eu queria te pedir, qual que é a descrição desses seres da Bíblia? Eles têm uma altura média aí de 3 a 4 metros de altura. E a gente tem isso, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala que a cama de um desses gigantes tinha 5 côncavos. Então, chegando-se aí, através do tamanho da cama, chegou num tamanho aproximado dessa criatura de até 4 metros, para que ela chegasse ao ponto de ter uma cama desse tamanho. Então, eram seres muito altos. E aí, o que acontece? Essas criaturas, elas assolavam a terra. Então, há uma hipótese de que antes dessa queda dos anjos, da criação dos nefilins, lembrando, às vezes escapa que não existe nefilins, porque o termo nefilim já está no plural, tá? Então, os Nephilim, tem que falar sempre assim. E aí, o que acontece? Existe uma suposição, né, de que eles que teriam trazido o hábito do carnivorismo para a Terra. Porque existem vários trechos, inclusive no próprio livro de Enoque, que eles começaram a matar os animais para comer. E isso é tratado no livro de Enoque como algo absurdo. Ou seja, muito provavelmente, antes desses seres, né, habitarem a Terra, a gente não tinha isso como hábito, né? Então, teria sido um hábito adquirido depois da vinda desses seres. Por que eles comiam animais? Eles eram muito grandes, então assim, fala-se que eles não tinham comida o suficiente para eles, né? Porque você imagine, um ser de 3, 4 metros, quanto que um ser desse não come, né? Às vezes assim, não era uma simples refeição, né? Eu acho que cada refeição de um ser desse era um banquete. Já tem ser humano normal que come um banquete sendo pequeno, imagina gigantesco. Exato. E aí supostamente teria surgido daí o hábito do consumo da carne. Então eu já vou aproveitar e chamar a nossa Wikipedia da ufologia, Sr. Jackson Camargo. Tem relatos de casos ufológicos com gigantes? Sim, pegar. A gente tem vários casos de
de gigantes, e são casos sempre bastante interessantes. Tem um ali na cidade de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro, onde tem um gigante de aproximadamente 2,5 metros, 3 metros de altura, talvez um pouquinho mais, porque a pessoa que teve o contato tinha 1,70 m, e a cabeça dele ficava mais ou menos na cintura da criatura. Caramba! É um caso bem interessante. Tem um caso que eu tô para ir pesquisar, que aconteceu aqui no interior do Paraná, bem nos locais lá onde eu costumo investigar, nos locais onde eu tive meu avistamento, inclusive, minha experiência. Tinha várias pessoas que foram caçar no meio do mato, e aí eles pararam numa clareira, num campo que tinha lá, para se alimentar, isso durante o dia. E aí eles viram um homem se aproximando, um homem vestido de preto, e na hora eles não reconheceram quem era, mas eles viram aquela pessoa vindo em direção ao grupo, e de repente aquela pessoa olhou para eles e desviou o caminho. Isso eles relataram exatamente dessa forma, na linguagem deles, né? Que daí essa pessoa viu eles ali naquele campo parado e desviou o caminho e passou embaixo de uma árvore. Só que detalhe, para passar embaixo da árvore ele teve que se abaixar para passar embaixo dos galhos. E aí depois eles chegaram perto da árvore, e essa árvore, o galho mais baixo, tinha uns 2,5 metros de altura em relação ao chão. Então era uma pessoa realmente muito alta. Então tem vários casos assim de gigantes na ufologia, né? Vamos começar a traçar alguns paralelos com os casos que a gente conhece do que está no livro de Enoque. Ô Danusa, o livro de Enoque, ele trata só do relacionamento das mulheres com os anjos caídos, ou ele tem outros eventos que podem ser interpretados como eventos ufológicos também? Não, ele não fala somente do casamento, né, da união de anjos com as mulheres da terra, né? Ele fala sobre a experiência do Enoque, porque o Enoque ele foi levado por esses seres pelos anjos que não caíram. Então seriam os santos anjos, porque a partir do momento que houve essa queda, houve uma divisão ali entre esses seres. Então, os que continuavam ali no papel de santos vigias continuaram, no livro eles são tidos como o lado do bem. E aqueles que sucumbiram, que caíram, eles foram tidos como o maligno. Tanto é que o termo Satã surge daí. Ra-Satã, né, que seria o oponente. Então, são aqueles que se opuseram àquela ordem estabelecida por aqueles seres. E aí o que acontece? Esses santos anjos, eles levam Enoque a conhecer toda a estrutura dos céus, as órbitas das estrelas, buracos negros, porque tem um trecho aqui que a gente consegue relacionar um buraco negro como sendo o que o Enoque estava vendo. Sim, a gente até citou esse trecho no último episódio. Exato. E que é claramente ele falando que é um lugar para aprisionar estrelas, né? Isso. E assim, quem lê o livro de Enoque vai entender que a ideia principal desses anjos que dão contato aqui para Enoque era justamente porque eles pedem, né, para que o Enoque é considerado o escrivão divino, né? Então eles querem que Enoque relate tudo que ele está vendo para gerações futuras. Só que todo esse relato, né, eles mostram, só que tudo que eles mostram para Enoque, eles têm sempre uma carga assim de depositar um medo. Tá vendo esse buraco negro? Esse lugar aqui é onde as estrelas são aprisionadas porque elas não fizeram a vontade de Deus. Então, assim, o livro ele é todo carregado de muita adestramento, né? Acho que essa é a palavra. Tenta se colocar muito medo na humanidade para que ela siga determinadas regras, para que ela seja, de certa forma, domada. E a gente pode até ver assim como... Será que o início das nossas religiões não tem a ver com uma raça extraterrestre que, de certa forma, quis colocar uma certa ordem naquilo que eles haviam interferido? Perfeito você chegar nesse ponto, porque eu ia perguntar para você justamente isso. Você está falando que o livro de Enoque narra que as mulheres tiveram um relacionamento com anjos caídos. No meio cristão, nos textos bíblicos, se diz que os anjos caídos são servos de Lúcifer, são demônios. Essa relação, ela foi feita e foi criada por causa dessa história? Tipo assim, isso aí nós vamos demonizar porque isso aí a gente não aprova.
Exatamente. O que acontece? Que nem eu acabei de falar, né? A palavra Satã, ela não é o nome de uma pessoa, de um ser. Satã é um adjetivo para aqueles que eram oponentes. Então, quando a gente pega o evento dos anjos caídos, aquilo lá, para esses seres que estavam fazendo, de certa forma, um controle aqui no início da humanidade, isso era visto como algo abominável. Provavelmente porque eles não queriam que houvesse algum tipo de hibridização. E tanto é que o fruto dessa hibridização de fato gerou aberrações, que foram os Nephilim, que são gigantes que devastaram a Terra. E aí, como forma de evitar que a humanidade visse isso e tomasse a atitude de se relacionar com esse tipo de ser, o que eles fazem? Eles vão lá e começam a doutrinar o Enoque para que ele transmita às gerações futuras que isso não é bem visto aos olhos de Deus. E aí começa, por exemplo, quando esses anjos caídos têm essas mulheres, né, as mulheres da terra como esposa, eles começam a ensinar para elas os segredos das ervas, das raízes, e aí essas mulheres, elas são as primeiras bruxas estigmatizadas. Daí que vem o estigma de que a mulher ela não pode mexer com ervas, né, porque na época medieval perseguiam mulher, se ela mexesse com erva, ela era perseguida, né? Isso vem lá da época dos anjos caídos, porque isso daí já foi estigmatizado como algo pecaminoso, entendeu? Então, se a gente puxar, muita coisa tem origem muito mais antiga do que a gente imagina, né? Antes mesmo do dilúvio, acho que a configuração das nossas religiões ali já estavam começando, sabe? Tá, e esses anjos, eles vieram, tiveram esse relacionamento com as mulheres, tiveram esses filhos, os Nephilim. O que aconteceu com eles depois? Eles voltaram aos céus, eles ficaram convivendo entre os humanos até morrerem. Como é que essa história desenrolou? Existem vários mitos, né, que fala que eles foram transformados em pedras, que quando a gente vê, isso daí é um mito. Mas sabe essas montanhas que às vezes você olha para a montanha e parece que é o rosto esculpido de uma Sim, pessoa? sim. Então, principalmente dentro da tradição judaica, eles falam que são os anjos caídos que foram transformados em pedras. Mas na minha opinião, eles pereceram aqui porque foram 200 que caíram, né? Foram 200 anjos. E aí, lógico, fora eles, teve a descendência deles, que foi os Nephilim. E só que a gente teve o evento do dilúvio. Com o dilúvio, boa parte morreu. Só que ainda sobrou, né, uma descendência aí de gigantes. Exemplo disso é o próprio rei Og, Golias, né, que lutou contra Davi. Então, entre outros, né? A Bíblia fala da tribo dos Refaíns e diversas tribos de gigantes, já remanescentes dessa época dos anjos caídos. Só que, assim, os poucos que sobreviveram acabaram que não prosperaram em termos de descendência. Aí os últimos, a gente vai ter um caso ou outro, né, ao longo da história. Os mais recentes a gente vai ter aqui na América do Norte, que são o caso dos gigantes ruivos, que foram encontrados diversas ossadas nos Estados Unidos, né, dos gigantes ruivos de 6 dedos, não sei se vocês já ouviram falar. E esses seriam os mais recentes e provavelmente os últimos descendentes dos Nephilim. Inclusive, esse caso dos gigantes ruivos de 6 dedos da América do Norte foi noticiado pelo New York Times no final do século XIX e começo do século XX. Porque foram encontrando muitas ossadas e aparentemente tudo isso foi abafado, né? Para que não viesse a público. Ô, Danusa, tem uma foto que anda rolando nas redes sociais, no Facebook e tudo, de um suposto gigante, acho que foi uma imagem feita no Japão por volta de 1890, 1900, por aí. Você chegou a ver essa foto? Então, Jackson, esse caso, né, tava dando uma olhadinha aqui agora que você comentou. Bom, já identifiquei aqui como uma fake news, tá? Então esse não é real. A gente tem muito caso, né, de montagem, pessoas alegando que são ossadas de gigante, não são. Tem muita coisa na internet falando isso e não é bem verdade. Agora tem um caso bem interessante, que é não sei se vocês já ouviram falar do dedo de um gigante encontrado no Egito na década de 80, em 88. Muito interessante esse dedo, né? Ele tinha um tamanho de um antebraço. Um dedo do tamanho do antebraço? Exatamente. Um empresário suíço, né? Ele esteve no Egito em 88. E aí ele teve contato com uma família de ladrões de tumba. E aí tentaram vender para ele esse dedo, mas estavam pedindo uma fortuna, ele não tinha, né? E aí ele falou, não, eu quero tirar foto. E aí eles cobraram, inclusive, para ele tirar a foto. Ele tirou foto do dedo e do raio-x.
E aí ele voltou para a Suíça, inclusive isso daí saiu numa revista, acho que revista Bild da Alemanha, na época, e as pessoas analisaram o raio-x, falaram que não era uma montagem, realmente aquele raio-x era real. E aí ele juntou o dinheiro e voltou para ver se ele conseguia pegar a relíquia, só que quando ele voltou não encontrou mais nem o dedo, nem a pessoa que tinha o dedo, e desapareceu. Todo vestígio a respeito disso. Mas a foto e o raio-x, eles existem na internet pra gente ver? Existe, pode colocar na internet que vocês já vão achar. Então vocês já sabem, né? Vai estar na descrição do episódio. Exato. Então esse é um caso bem interessante. A gente tá falando sempre de anjos caídos, de Nephilim, são gigantes e tal, mas eu acho que eu já te perguntei isso antes e a gente caiu nos gigantes de novo. O livro de Enoque fala só dos Nephilim, só dos gigantes. O que eles têm ali de relatos ufológicos é só essa parte? Ou tem outros relatos, igual a gente falou no último episódio, que Enoque foi aos céus, ele viu a terra lá de cima, ele escreveu buracos negros. Tem outros relatos dessa natureza no livro de Enoque? Tem sim. Vamos lá. Então, no capítulo 55, versículo 1 aqui do livro de Enoque, vou ler o trecho e a gente fala a respeito em seguida. Então, vamos lá. No capítulo 55 do livro de Enoque diz o seguinte: depois disso, eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as. E eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste e do sul. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. Ou seja, um homem de 12.000 anos atrás, ele tinha condições de falar que ele viu um disco voador? Não. Uma espaçonave? Não. Qual que era a única referência que ele tinha de algo que se movimentava? Uma carruagem. Só carruagem. Nem carro ele não podia falar porque ele não sabia o que era um carro. É o que a gente já falou em vários episódios, que as pessoas usam as referências que ela tem. Exato, é o que ele tinha para descrever aquilo que ele estava vendo, porque ele não sabia o que era um avião, ele não sabia o que era um helicóptero. Então, a única coisa que ele sabia que transportava pessoas e se movimentava eram carruagens. Então, que nem eu falo, toda vez que na Bíblia está escrito carruagem de fogo, é OVNI, na minha opinião, porque não tem outra explicação. Eu acho que raras exceções a gente pode estar falando também de um evento de ordem divina, mas são muito pontuais os casos. Na maioria das vezes, na minha interpretação, são eventos ufológicos. Eu acompanho muito o seu Instagram e eu vi que esse dia você colocou uma postagem lá de OVNIs em pinturas antigas. Tem alguma dessas pinturas que relata alguma dessas passagens do livro de Enoque? Não, até onde eu vi, analisei, nenhuma relata... Porque assim, o livro de Enoque, quando a gente pega os pintores renascentistas, né, que são a maioria das obras que a gente vai ter, eles eram muito influenciados pela Igreja Católica, né? Então, logicamente, eles iam renunciar ao livro de Enoque. Exato, eles não vão se inspirar nas narrativas que vão estar num livro apócrifo, né? E assim, aproveitando, eu não falei disso no outro episódio, mas eu acho interessante falar aqui para vocês, porque eu, por esses dias, vendo um vídeo aqui no YouTube de um canal até famoso, né? Desses canal que entrega informação mastigada. E assim, aí o título era eles queriam falar sobre o livro de Enoque, né? E aí, pra minha surpresa, eles citaram o episódio inteiro, o livro Enoque 2. Existem 3. Peraí, calma. Eu já ia te perguntar se existe um livro Enoque 2. Você falou que tem 3? Tem 3, exato. Tá, então peraí, calma. Que essa parte é nova pra mim. O que é isso, essa parte 2 e essa parte 3? Eu acho interessante deixar isso bem explicado, porque senão as pessoas elas acabam confundindo, né? Igual eu vi esse canal assim, fiquei surpresa, porque é um canal muito grande mesmo. E aí falar de Enoque através do Enoque 2, eu falei assim, gente, não é possível. O que acontece? O livro de Enoque, o mais fidedigno, o único fidedigno, na verdade, é o 1. O livro 1, que é esse que a gente está conversando, a cópia mais antiga que a gente tem dele é dos Essênios, lá dos manuscritos do Mar Morto. Os Essênios era uma comunidade judaica que vivia uma vida de ascetismo. Tá, isso aí a gente tá falando de quanto tempo atrás? A cópia mais antiga data de quase 300 anos antes de Cristo. É a cópia mais antiga encontrada. Só que esse livro de Enoque, que a gente está conversando sobre ele, que é o 1, ele faz parte de uma tradição oral milenar, que muito provavelmente data lá da época do dilúvio. Aí o que a gente tem que lembrar?
Por que esses livros não foram preservados? Porque houve uma catástrofe que assolou o planeta inteiro. Então, se tinha algum registro pré-diluviano, isso foi apagado da história da humanidade. E aí você vai ter uma nova civilização se formando aos poucos. E essa nova civilização vai transmitir esses conhecimentos de forma oral. E aí, em determinado momento, quando a humanidade chega à fase da escrita, é quando vai começar a compilar esses livros. E aí, por isso que a gente fala que o livro de Enoque ele é um pseudepígrafo. Muito provavelmente, essa narrativa é de fato uma biografia do Enoque, mas que foi contada ao longo dos milênios. Lógico que ele sofreu várias alterações, pode ser considerado algo que não tenha sofrido alguma interferência ao longo dos anos, mas é uma tradição judaica milenar. Esse é o livro de Enoque 1. O livro de Enoque 2, ele já é uma tradição da era cristã. E aí na era cristã a gente vai ter um monte de livro apócrifo sendo escrito, produzido, muito posterior ao próprio Cristo. E o Enoque 2, para vocês terem uma ideia, ele fala que a Terra é plana e que o Sol gira em torno da Terra. Esse livro aí tá de sacanagem. Exato. Esconde esse livro, senão os terraplanistas vão invadir o planeta. É a prova que eles estavam querendo. Não, e assim, gente, só pela fonte. Aí, assim, quando você pega o livro Enoque 1, que você vê a pessoa que fez parte que escreveu a narrativa descrevendo eventos, igual eu citei no outro episódio, que é óbvio que a pessoa está falando de um buraco negro, é óbvio que a pessoa esteve fora da órbita terrestre, então você já dá crédito a mais para esse livro. Agora você pega um livro e a pessoa fala que a Terra é plana, você acha que essa pessoa saiu do órbita terrestre? Provavelmente não, né? Então, por aí você já descarta esse livro. E aí a gente vai ter o Enoque 3, que aí já é um livro místico, de tradição judaica também, já praticamente medieval, também não teria relação com a narrativa histórica, né, que são elementos que a gente consegue encontrar no livro do Enoque 1. Quando a gente estuda a ufologia atual, a gente pega casos de abdução, é muito comum a gente encontrar uma abdução seriada. A pessoa ela é abduzida e durante um tempo essa abdução continua e depois essa abdução passa a ser feita com os filhos dos filhos e assim se segue. Os descendentes do Enoque tiveram algum envolvimento ufológico também? Ou a história acabou no Enoque? Excelente pergunta. É exatamente isso. O Noé, ele foi um contatado que recebeu, que o Noé é bisneto do Enoque. O Noé recebeu informação privilegiada de que haveria uma catástrofe na Terra. Então ele conseguiu se preparar e conseguiu se salvar. Ele salvou a ele e a família dele. Depois da descendência de Noé, a gente vai ter outro patriarca que também foi um contatado, Abraão. Abraão, que teve todo aquele evento lá de Sodoma, que vem os anjos do céu e avisa para Abraão que Sodoma e Gomorra seriam destruídos, e aí eles vão até lá, atrás do Ló, que era o sobrinho do Abraão e tudo mais. Então esses seres sabiam da iminência de uma catástrofe também. Inclusive, hoje em dia já se tem pesquisa de que a destruição de Sodoma e Gomorra teria sido ocasionada por um cometa, né? Que teria atingido a Terra naquele período. Embora os anunnakistas acreditem que tenha sido uma guerra nuclear também entre os extraterrestres que interferiam na humanidade na época, né? É outra teoria. E aí, depois de Abraão, a gente vai ter Moisés, né? Moisés recebeu o Senhor Contato, né? O evento do Sinai, que é um evento super ufológico, que a gente comentou no episódio passado. Você tocou aí no Monte Sinai, na parada do Mar Morto, da Arca da Aliança, que a gente conversou sobre isso no último episódio. Depois que a gente conversou, que a gente gravou e tal, e eu reescutei o episódio, eu fiquei remoendo uma coisa na minha cabeça. Vamos colocar no cenário lá, tá? Que Deus chegou lá e estava querendo ajudar Moisés e seu povo a fugir do povo lá que estava, como é que eu posso dizer? Oprimindo. Exato, oprimindo eles. Se Deus ele é todo poderoso, ele
ama todos os seres, todos são filhos dele, por que que ele ia abrir um mar ali pra uma galera passar e ia fechar pra matar os outros? E a família dos caras que estavam lá, que morreram afogados, as crianças de Sodoma e Gomorra, os idosos, as pessoas que não tinham nada a ver com isso, por que que Deus escolheria um povo e intercederia a favor somente daquele povo, sendo que, segundo falam nas histórias da Bíblia, ele é pai de todos? Isso pra mim mostra que, pelo menos nesses casos aí, não era Deus de fato ali. Era uma outra raça, seres alienígenas, que tomaram partido de algum povo por algum motivo que eles estavam ali meio que, como é que eu posso dizer, manipulando o povo ali pro interesse deles, e era interesse deles salvar aqueles, não os outros. Eu viajei demais ou tem alguma razão nisso? É exatamente isso, PH. Por algum motivo, o povo hebreu, ele foi um povo eleito por extraterrestres, não necessariamente pelo Deus cósmico. Mas a minha opinião é que eles tinham um projeto, e eu acredito que esse projeto diz respeito ao monoteísmo. O que acontece? Naquela época, a gente tinha muito politeísmo na Terra, e eu acho que isso era uma preocupação para eles, para esses seres. De certa forma, eles deviam se sentir responsáveis pela humanidade, devido à interferência que houve aí no nosso passado, e eles devem ter elaborado algum projeto de se estabelecer religiões monoteístas, por algum motivo. Tanto é que quando a gente pega o evento, né, do Sinai, o primeiro mandamento é que só teria um Deus, eles só poderiam adorar a um Deus. E ele não fala o nome de um Deus, né? Esse ser que dá o contato, o nome Yahvé, traduzindo, seria eu sou quem sou. Ele não dá um nome, eu sou quem sou. Ele não quer dar nem nome a Deus. Então, eu acho que era um projeto de longo prazo. E é uma coisa tão maluca isso, que se a gente pegar a Torá, que foi transmitida a Moisés por Jeová, né, Yahvé, que na minha opinião é um ser extraterrestre, a Torá, ela está toda codificada, com fatos históricos importantíssimos que já aconteceram na Terra. Então, dependendo, é possível até você prever o futuro através da Torá. Então, é uma coisa assim muito maluca. É muito maluco, e agora eu vou pedir ajuda pro Jackson, porque eu vou entrar num ponto aqui que eu sempre fiz esse tipo de analogia. A gente fala muito de aparições marianas. Estava conversando com o Lauro esses dias, Lauro lá de Cláudio, né, do caso Cláudio, e ele falou que durante o evento ali do caso Cláudio, apareceu uma luz com o formato de uma virgem, né, que a gente já conversou aqui várias vezes sobre isso, no episódio do Faleiro, inclusive, que é uma nave com um faixa de luz para baixo. Mas meu ponto é, por que essa nave iria aparecer em cima de uma igreja com aquele formato ali, sabendo que aquele local tem uma importância mística para aquele povo daquela região? Não só o caso Cláudio, a gente tem vários exemplos de aparições marianas e que esses eventos ufológicos, eles aparecem em regiões santas, em igrejas, esse tipo de coisa. Então é difícil você imaginar que eles não saibam da influência desses locais na cabeça das pessoas, no modo delas pensarem. E aparecendo ali, provavelmente daria um peso maior para a aparição deles. Jackson, me ajuda. Aparições marianas. Você acha que pode ter alguma coisa a ver com coisas que estão vindo lá de trás, desde o nosso início, e se perpetuam até os dias de hoje? Eu acho, PH, mas eu acho que eles não se restringem apenas a ambientes religiosos. Por exemplo, lá em Baturité, lá no Ceará, em 1993, teve um cara lá que dizia que estava tendo avistamentos de Nossa Senhora e tudo. E aí o ufólogo Reginaldo de Ataíde foi lá documentar. E nas fotos que ele fez, apareceram OVNIs. Entendeu? O cara estava lá dizendo que estava contatando Nossa Senhora, estava cheio de gente lá para ver isso, fiéis, romeiros, etc. E ele fotografando tudo. E aí nas fotos apareceram esses OVNIs. E aí tem um outro caso que aconteceu com minha avó, quando ela era mais jovem, era solteira ainda. E lá vem, adoro essas histórias, vamos lá. E que ela foi passar a noite, acho que na casa dela, alguma coisa assim, ou estava de visita na casa de alguém, e ela tinha costume de sair, olhar o céu de noite. Então ela saiu, mais ou menos como foi a minha história lá. Ela saiu, foi para frente da casa, olhando as estrelas, e quando ela virou de frente para a casa onde ela estava, tinha uma mulher flutuando, uma mulher brilhante flutuando em cima da casa. Como é que é? Uma mulher brilhante flutuando em cima da casa? Isso, e ela interpretou como sendo Nossa Senhora. Mas é claro, ela ia falar o quê? Que era da religião dela e tudo. E ela ficou lá uns 5, 6 minutos contemplando aquela mulher, e daí ela pensou, vou entrar para dentro de casa e volto depois para ver se essa mulher tá aí ainda.
E aí ela entrou, voltou ali depois, alguns minutos depois, lá já não tava mais. Eu tinha infartado e caído duro. Isso foi quando, Jackson? Ah, eu não sei o ano ao certo, mas minha avó era muito jovem na época. Mas isso ficou muito marcado na mente dela, nas lembranças dela, porque ela sempre contava essa história. Tá, pera aí. Calma. A sua avó era muito jovem. Isso foi próximo à época ali do Milagre de Fátima, alguma coisa assim ou não? Cara, boa pergunta. Minha avó hoje teria o quê? Teria uns 90 anos, um pouco mais. Milagre de Fátima foi em 1917, então foi depois. Pois é, um pouco depois ali. É. Mas o PH entra naquela questão, né? Visita sempre a mesma família, né? Sim. O Jackson, ele não é santo, não. O Jackson tem milhões de histórias de avistamento de tudo mais. O Jackson esconde ouro aqui. Já vem da avó dele. Ô, Danusa, eu já falei com o Jackson que o dia eu vou botar ele num cantão aqui, ele vai contar tudo que ele sabe pra gente. Isso que eu não falei as histórias a nível espiritual, cara. Porque tem muito mais do que a nível ufológico, cara. Ó, vocês que estão escutando a gente aí, nossos ouvintes, o Jackson tá escondendo o ouro de vocês e de mim. Vamos fazer uma campanha aí pro Jackson liberar a documentação, igual ele faz com a Marinha, com o Exército, pro Jackson liberar os arquivos secretos dele, porque esse aí tem história. Mas você sabe, PH, eu até entendo o Jackson, porque eu tenho também as minhas experiências que eu tive, né, espirituais, só que eu não costumo falar muito, porque senão as pessoas elas pegam o seu evento da casuística e às vezes elas podem querer misturar. E eu tenho muito bem discernido uma coisa da outra, o evento espiritual e a casuística. E eu acabo não comentando também. Mas você não acha que pode ser tudo uma coisa só? Eu sempre falo isso pra todo mundo, que pode ser tudo pontos de vista diferentes de uma mesma coisa. Eu acho que essa questão de discernir, separar, ela é bastante importante para quem faz a pesquisa e a divulgação do fenômeno ufológico. Na verdade, é assim, a gente sabe que tem todo tipo de pessoas em relação ao tema ufológico, né? Você tem aquelas pessoas que acreditam e que se informam, você tem aquelas pessoas que não acreditam e não se informam, tem pessoas que acreditam, mas não se informam, tem de todo tipo. Tem aqueles que acreditam em tudo, tem aqueles que são muito mais céticos, tem aqueles que precisam de uma prova para acreditar em alguma coisa, aceitar alguma coisa. Tem aqueles que são muito críticos, reclamam de tudo. Então, se a pessoa faz a pesquisa, mas ela tem experiências, guardar aquelas experiências a nível espiritual para ser algo mais pessoal, de vivência pessoal, de aprendizado e de crescimento, é o caminho mais certo. Se você vai trabalhar na questão da divulgação. Como eu faço? Eu trabalho divulgando os fatos ufológicos para que eles cheguem a maior número de pessoas, principalmente os céticos e aqueles que não conhecem o tema. Então, me restringir à parte científica é muito essencial. Mas até as pessoas se surpreendem quando eu falo que, embora meu trabalho seja científico, eu sou uma pessoa espiritualista. Eu sou médium de Umbanda, eu treino projeção astral e tudo, mas isso fica tudo como vivência pessoal. Não preciso chegar e expor isso publicamente, eu exponho mais para as pessoas mais próximas, digamos, né? Porque eu sei que as pessoas que não têm esse lado espiritual aberto, elas vão fechar a cara, elas vão fazer birrinha, vão reclamar. Então, eu guardo essas experiências para mim, um crescimento, e compartilho para quem tem o entendimento, um nível mais restrito, né? E até chega a ser assim um pouco mais complicado, inclusive, para discernir e comparar com outras experiências de outras pessoas. Você encontra similaridades, coisas que eu vivencio, eu vejo que tem pessoas que têm experiências muito semelhantes, mas eu encontro também muita coisa diferente. Então, como eu não tenho critério de comparação, um elemento de comparação, um elemento de experimentação, entre aspas, aí eu fico com um pouco mais de reserva em relação a outras experiências que são bem diferentes das que eu tive. Então, se torna um campo mais espinhoso, assim, para você divulgar e tudo mais. Mas, de forma alguma, a gente pode se omitir a isso. E eu vejo uma relação muito forte entre a ufologia e a espiritualidade. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: da mesma forma que nós, aí puxando até na cosmogonia da criação do homem, a cosmogonia ela é uma forma de explicar a realidade através do mito. E um mito não necessariamente é uma mentira.
por exemplo, o mito da criação do homem, quando fala que o homem foi feito do barro, né? Deus moldou o homem do barro e soprou suas narinas, deu vida ao homem. Significa que o homem foi feito literalmente de barro, de um sopro? Não. Na verdade, o que essa cosmogonia quer falar é que somos seres materiais e espirituais ao mesmo tempo. Tanto é que o pneuma está relacionado com espírito, né? E pulmão e sopro. Então, da mesma forma que a vida já me mostrou, eu já tive experiências que hoje eu tenho plena convicção de que somos duais mesmo, temos esse lado espiritual. O fenômeno ufológico, na minha opinião, ele também é dual, tanto pode ser físico quanto espiritual. Então, aqueles seres que nos visitam de forma física, eles também têm espírito. Só que eu prefiro ficar no campo da casuística mesmo, porque se a gente partir para o lado espiritual da ufologia, aí fica mais difícil de mensurar, na minha opinião. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma pequena tendência ao ceticismo, né? Então, assim como eu vi Grace, que por ver Grace na forma material, né, na manifestação material, eu acredito piamente nisso, eu precisaria ver seres de ordem espiritual e ufológica para eu ter uma crença assim maior e poder falar com mais propriedade, né? Então essa é a minha opinião, mas eu não desacredito, mas não é algo que eu coloque meu foco. Ô, Danusa, mas peraí, calma, voltem um pouquinho na nossa conversa. Você falou que se você viu Grace? Ah, mas aí não vai dar pra eu falar aqui, não. Não, você não precisa contar essa história hoje, mas que você vai contar ela, a gente você vai. Vai ficar para um próximo episódio, né? Pelo amor de Deus. Mas você pode... Eu sou contatada de 3º grau. Cara, vamos combinar um negócio. A gente tá gravando um podcast sobre sobrenatural e ufologia. Vocês têm que ser um pouquinho mais abertos comigo e começar a contar as coisas, não me deixar assim, descobrir na surpresa não, ué. Tá difícil. Pois é, inclusive, um amigo meu fez o retrato falado recentemente. Eu vou até passar pro Jackson. Ele e o Roberto vão fazer. Vai ser lá em formato de live, Jackson? Ou vai ser bate-papo? O quê? Sobre o. Você chegou a. Ó, gente, o PH não precisa pôr no programa essa parte, não, tá? Dependendo do que você falar. Só uma dúvida que me deu. Com o Roberto Munhoz. Isso, vai ser uma live? Eu nem perguntei pra ele hoje na correria. Pois é, ele quer fazer uma live, né, com a gente, falando sobre o seu caso, comparando com a da Beth Rodrigues. Pô, mas vocês não iam me contar isso nunca? Mas é que você não tinha perguntado, né, PH? Não, cara. Vocês estão difícil. O Jackson me fala que a avó dele viu uma mulher brilhante flutuando assim no telhado. Agora a Danusa viu o Grey e tem um cara. Cara, e vocês não me falam nada. Mas é que ele não pergunta, né? E a gente vai fazer uma live sobre o meu caso. Você já tá convidada pra voltar aqui. Mas vai ser em setembro. História, hein? Sim, combinadíssimo. Hoje nós falamos do livro de Enoque e eu tenho certeza que, por mais bacana que o papo tenha sido, ficou coisa pra trás pra gente falar. Então, novamente, como eu falei no último episódio dos OVNIs na Bíblia, essa conversa não termina aqui e nós vamos voltar para abordar outros tópicos desse mesmo assunto. Perfeito, Danusa? Combinado. Então, já quero te agradecer pela presença aqui hoje e já quero deixar o espaço para você divulgar aí onde o pessoal consegue te encontrar. Convidar todos que assistiram aqui o programa a me seguirem lá no Instagram, @danusaaras. Também me sigam lá no YouTube. Eu ainda estou montando o meu canal, mas já estou subindo um conteúdo ou outro. É só procurar por Danusa Aras também lá no YouTube. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem assim que eu tiver um tempo. Eu dou atenção para todo mundo, dentro do possível, né? E tenho o maior prazer em tirar dúvidas de quem quer que seja, tá? Fico à disposição de todos. Eu que agradeço, valeu, e tudo que ela falou de link dela, tudo vai estar na descrição do episódio, e lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder dar uma moral ao podcast, dessa ajuda pra gente, fazendo parte do nosso Apoia-se, vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, eu, a Danusa, o Jackson, tá todo mundo lá. E lá também tem o link do Apoia-se do Portal Fenômeno, que é o maior acervo do Brasil de
documentos e casos de ufologia. Então, quem puder dar uma forcinha lá, senhor UFO Jack, qual que é o endereço lá do Apoia-se do Fenômeno? Apoia-se/Fenômeno. Estará também no link da descrição do episódio. Isso aí. Então é isso. Todo mundo está escutando a gente. Eu quero agradecer imensamente a companhia até o final. E nós nos vemos na próxima semana com mais assuntos interessantes. Acredite, se quiser.